Olá, boa noite. Temporada de férias e o perigo das pipas com cerol. Trabalhadores aguardam anúncio do saque do FGTS. E governo anunciou um novo bloqueio no orçamento da União. Hoje vamos falar sobre os últimos acontecimentos no bloco do Mercosul. Nos estúdios, analistas analisam quais os impactos dos últimos acordos para o Brasil. Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. Nesta época do ano, é comum presenciarmos o céu repleto de cores, por causa das pipas. A criançada fica solta nas ruas e até mesmo nas rodovias. Por isso, a atenção redobrada. Nas férias escolares, o número de acidentes com pipas aumenta e o Corpo de Bombeiros pede ajuda para a população. Veja. Olá para você que acompanha o Jornal da UFO. Período de férias, julho, crianças estão em casa ou vão sair de casa para soltar a pipa, mas aí está aquele perigo que é brincar com cerol. Mas será que isso é permitido, é possível? Para a gente falar melhor sobre esse assunto, sobre esses riscos também que podem ser causados, eu vou conversar agora com o Tenente Jorge do Corpo de Bombeiros para explicar como evitar esse problema, Tenente, e onde as crianças podem soltar pipa. Sim, primeiramente o uso de cerol, né, as pessoas que utilizam, né, o cerol para soltar a pipa é crime, né? E se as pessoas forem soltar a pipa, faça preferência por linhas de algodão, que é uma linha mais fácil de arrebentar e não causa acidente. Hoje em dia, esse tipo de ocorrência é corriqueiro, principalmente nessa época do ano? Com certeza, essa época, né, que as crianças estão de férias, né, acontece várias ocorrências envolvendo linha de cerol, linha normal, né, com ciclistas e motociclistas. Tenente, só para a gente reforçar, onde as crianças podem soltar pipa, qual o lugar mais adequado? Os locais são parques, né, campos de futebol, praças, locais que não têm a fiação elétrica, né, da rede elétrica, porque pode causar um acidente também com a pessoa que está soltando pipa. Tá certo, muito obrigado pelas informações e também pela participação. Júnior Caritel para o Jornal da UFO. E a equipe econômica do governo anunciou hoje um novo bloqueio no orçamento. Segundo o relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, o governo decidiu contingenciar mais 1,4 bilhão de verbas do Poder Executivo. Agora, o valor do contingenciamento total do orçamento de 2019 soma 31 bilhões. Há 10 dias, o governo reduziu de 1,6 para 0,8 a projeção de crescimento do PIB. E dentre os gastos não obrigatórios afetados pelos bloqueios estão os investimentos em infraestrutura, bolsas do CNPq, concessão de bolsas também de estudo do CAPES, Pronatec, farmácia popular e fiscalização ambiental, no caso do IBAMA, dentre outros. Já o saque do dinheiro das contas inativas do Fundo de Garantia, o FGTS, que deve ser anunciado pelo governo essa semana, cria expectativa positiva de aumentar o movimento da economia. E tem trabalhador que já está planejando o que fazer com a possível liberação desse recurso. Confira. Como muitos brasileiros, o Reginaldo está cheio de boletos para pagar e gostou da notícia de que o governo estuda liberar dinheiro das contas ativas do FGTS. Lá para setembro, outubro, chega a documentação de rematrícula da escola do meu filho. Seria uma boa aí já quitar esse dinheiro, pagar de uma vez só e terminar o fim de ano e começar o ano seguinte um pouquinho mais folgado. Quitar os boletos parece mesmo ser o destino preferido desse dinheiro. Pagar a conta. Não ia sobrar nada para comprar alguma coisa? Nada. Só dívida? Só dívida. Provavelmente seria para quitação de financiamento de imóvel hoje. A ideia era liberar entre 10% e 35% dos recursos da conta ligada ao atual emprego, conforme o saldo. O saque seria feito todo ano, na data de aniversário do trabalhador. Neste caso, se for demitida, a pessoa não poderia resgatar o dinheiro restante.
A estimativa inicial é que 30 bilhões de reais sejam sacados do fundo de garantia, o dinheiro que o governo espera que possa aquecer a economia. A previsão de crescimento do PIB para este ano está abaixo de 1%, o pior desempenho desde que o país saiu da recessão. Mas este economista lembra que a medida tem um efeito pontual. Ela ajuda no curto prazo, mas ela não resolve crescimento de longo prazo, então ela não muda a trajetória. Para o Brasil de fato entrar na trilha, para ele de fato sair de um problema de crescimento econômico, ele precisa fazer o que a gente chama de reformas estruturais. E ele precisa também sempre zelar pela política fiscal. O que significa? O que as famílias procuram fazer no final do mês, não gastar mais do que arrecada. Falando agora sobre política e economia, o Brasil está no comando do bloco econômico Mercosul pelos próximos 6 meses. E já promete fazer modificações em sua gestão, é o que garante o nosso presidente Jair Bolsonaro. Entenda quais são agora os principais desafios. Foi na cidade de Santa Fé, na Argentina, no dia 17 de julho, que Jair Bolsonaro assumiu a presidência do Grupo Econômico Sul-Americano para os próximos 6 meses. Além da posse, na 54ª reunião do Conselho do Mercosul, os representantes comemoraram o acordo com a União Europeia. Mas não é só com os europeus que o presidente do Brasil pretende fazer acordos. Para ele, a partir de agora, também é preciso simplificar as cotas e tarifas comerciais entre os próprios integrantes do grupo. Mal assumiu a presidência temporária e Jair Bolsonaro já tem planos ambiciosos. Planejamos concluir as negociações com a Associação Europeia de Livre Comércio e avançar com o Canadá, Singapura e a Coreia. Um dos papéis de Bolsonaro a partir de agora é definir as pautas que serão prioridades para o Mercosul. O Mercosul é o destaque do JU de hoje. E eu recebo no estúdio a Fabiana Ferreira, que é especialista em Direito Internacional. Boa noite, Fabiana. Boa noite, ouvintes. E também o Felipe Prado, que é professor aqui de Economia na UFO. Muito obrigada. Boa noite, obrigado. Fabiana, eu gostaria que você começasse já então falando com a gente, já que você é especialista também em Direito Internacional. Primeiro vamos entender o Mercosul. Né? Vamos explicar de uma forma bem didática para a população a importância desse bloco e como é que funciona essa transição entre as presidências. Só 6 meses teremos como o Brasil como protagonista? É pouco tempo, né? Boa noite a todos os ouvintes. Bom, primeiramente é importante nós compreendermos o que significa o Mercosul, né? Que o Mercosul é uma abreviação de Mercado Comum do Sul. Né? E dentro desse Mercado Comum do Sul, nós temos um bloco econômico que compõe países membros. Né? E quais são os países membros hoje do Mercosul? Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. E em 2012 nós tivemos a adesão, né, da Venezuela. Mas, né, devido às situações econômicas, políticas e sociais, né, sob o comando de Nicolás Maduro, em 2016 a Venezuela saiu do bloco, né, tanto que de momento é por tempo indeterminado, né, enquanto não se resolva ali também a situação que é bem complexa. Sim. E dentro do Mercosul, né, os meios de comunicação nesse momento voltaram, né? Meu Deus, já tem 10. E se nós analisarmos, o Mercosul foi assinado, o Tratado de Assunção foi 26 de março de 1991, então nós já temos 28 anos do bloco econômico, da existência do Mercosul. E aí nós pensamos, e aí o que o Mercosul tem feito? Né? E infelizmente nos últimos 10 anos o Mercosul ele ficou estacionado, porque o perfil do bloco econômico no nosso país é um perfil de decisões, nós não temos tomado de decisões dentro de todos os países membros. Nós temos decisões mais no perfil intergovernamental. E esse perfil, o que acontece? Tem que ter uma harmonização, um consenso de todos os países membros. É uma problemática séria que o Mercosul enfrenta. E temos aí agora o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, né, como presidente pró-tempore. Aí vocês vão perguntar, pró-tempore por quê? Porque é por um tempo determinado, somente 6 meses. É a alternância natural do Mercosul. Exato. Isso realmente, ai meu Deus, por que não é 1 ano, 2 anos? É realmente para não ter
né, para que esse país membro que esteja sob a presidência não tome, né, não fique ali pensando, não, eu tenho esse cargo, sou o presidente, agora os outros países membros, né, cala a boca e obedece. Seria mais ou menos essa função. Excelente. Felipe, a gente sabe que teve recentemente essa reunião, inclusive a posse do presidente Jair Bolsonaro como agora presidente do Mercosul, mas acontecem diversas reuniões de comitês, são vários comitês que fazem parte do Mercosul e ao longo do ano, né? A grande reunião entre os chefes de estados não acontece sempre, mas há várias pessoas que trabalham dentro da equipe do Mercosul que acabam fazendo essas negociações econômicas. Como que funciona? Então, é importante a gente destacar que qualquer tipo de arranjo e de associação dessa natureza, você tem uma rotação da gestão para tentar equilibrar os poderes, ou seja, ainda que estejamos falando de Mercosul, nós temos pelo menos 4 países que são completamente diferentes. Assim como acontece com o bloco europeu, ou seja, a União Europeia também tem 28 países e também tem um regime de rotação da sua gestão, enfim, num método muito parecido. O que é que eu vejo em relação a isso? Que a ideia é tentar equilibrar os poderes, ou seja, agora vem 6 meses da participação de Jair Bolsonaro, do qual ele vai liderar boa parte dos acordos. E aí ele vai liberar dentro dessa lógica mais liberalista que ele está tentando buscar, de tentar articular o acordo da União Europeia que foi fechado, o acordo do Canadá, tentar fazer algum acordo com os Estados Unidos, ou seja, ele vai tentar implantar durante esses 6 meses a visão econômica que ele tem. Perfeito. E olha só, gente, um acordo do Mercosul com os países sul-americanos, com os europeus, promete injetar mais de 80 bilhões de dólares na economia brasileira em até 15 anos. São projeções, mas entenda mais sobre esse assunto. Um acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia foi assinado no dia 28 de junho em Bruxelas. O pacto é considerado histórico, pois vem sendo negociado há mais de 20 anos entre as nações. Antes de entrar em vigor, a proposta ainda precisa ser aprovada pelo Parlamento Europeu e pelos congressos dos países sul-americanos. O acordo elimina tarifas para exportação de itens industriais e produtos agrícolas, como suco de laranja, frutas e café solúvel. Além disso, vão ser ampliadas as cotas de exportação para carnes, açúcar e etanol, por exemplo. Segundo o Ministério da Economia, o pacto representa um acréscimo de 87,5 bilhões a 125 bilhões de dólares no PIB brasileiro em 15 anos. A União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China. Em 2018, o país exportou 42 bilhões de dólares aos integrantes do bloco europeu. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que esteve presente em Bruxelas, junto com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, comemorou o feito. No Twitter, o presidente Jair Bolsonaro classificou o pacto como um dos mais importantes de todos os tempos. No momento da assinatura, ele estava no Japão para a reunião do G20 e também comentou sobre o acordo. E o que me passaram, que para o nosso lado, o Brasil, foi contemplado e estão muito felizes com esse desenlace depois de 20 anos. Com certeza, né, algo histórico. E aí eu te pergunto, professor Felipe, por que esse acordo comercial entre os blocos demorou 20 anos para acontecer? Então, fundamentalmente, o que existe é a dificuldade em você articular num acordo dessa natureza, que é complexo, envolve vários setores da economia, os vários interesses. Então, por exemplo, a União Europeia tem como um tema sensível a agricultura. E aqui o Mercosul talvez tenha como tema sensível a indústria. E isso trava as negociações. Então, lembra conflitos ideológicos. Isso. E mais outra coisa importante, o acordo ele só foi assinado e não está operando ainda, porque ele precisa ser ratificado no legislativo de cada um dos países. Então, são 4 países do Mercosul e 28 da União Europeia que precisam validar o acordo. E veja, para a gente ficar só no caso da agricultura, ou seja, a agricultura, além de ser diferente dos 4 países do Mercosul, quando você vai para a União Europeia é completamente diferente. E cada país tem uma sensibilidade num determinado tema. Então, por exemplo, se a gente vai liberar os impostos de importação e exportação da carne, algum setor
de carne, da indústria de carnes em algum país da União Europeia vai achar que está sendo prejudicado. Ou algum setor, ou um outro setor no Mercosul vai se sentir prejudicado. Por isso que são acordos complexos, que levam décadas para serem fechados, porque eles precisam ter um equilíbrio para que os dois lados ganhem. Por quê? Porque nessa situação sempre tem setores que ganham e sempre tem setores que perdem. E a ideia é que o somatório, tanto para o Mercosul como para a União Europeia, sejam positivos. Porque senão não tem sentido você fechar um acordo dessa natureza. Bom, e aí você falou de questão de conflito de interesses. Fabiana, como que você vê então as políticas governamentais nas áreas, por exemplo, na pauta de meio ambiente mesmo, que se foi questionado recentemente, né, o desmatamento na Amazônia, até mesmo hoje foi liberado mais agrotóxicos. Essas pautas, de certa forma, causam algum conflito com alguns países da União Europeia que não aceitam esse tipo de postura? Certo. Até enfatizando, né, o que o professor de economia expôs, nós temos que estar verificando uma coisa também, né? São 20 anos, né? Ou seja, da União Europeia batendo na porta. Pedindo para entrar. Pedindo para entrar. E aí nós verificamos, ou seja, junho, de 1999, né? Agora 28 de junho nós conseguimos, por fim, né? Nós podemos falar que Jair Bolsonaro, ele teve a sorte, né? Ele teve a sorte de ser o presidente que assinou, né? Exatamente, né? Aí acontece, 28 de junho, nós temos esse acordo emblemático. É positivo para o nosso país? Sim, né? Por mais que nossa agenda interna, né? Hoje a agenda interna do Brasil está super complicada, né? Nós temos problemas seríssimos entre corrupções, né? Lava Jato, etc. Mas, em relação ao comércio, vai ser um grande facilitador. Por quê? Porque uma das bases do Mercosul é entre a livre circulação de bens, né? E se o Brasil, né, que já foi consignado esse acordo, vai facilitar o quê? As tarifas, né? Porque as benditas tarifas aduaneiras é um gasto enorme. E também para a população brasileira vai ser positivo, porque os produtos europeus poderão entrar com baixo custo. Você me fez a pergunta também em relação, né? E dentro do meio ambiente? Tem muita coisa ainda para ser resolvida, né? O Mercosul, eu volto a essa análise. Qual que é a diferença que ele tem com a União Europeia? A União Europeia é um bloco econômico que o diálogo funciona entre os países membros, porque eles buscam uma tomada de decisão dentro da plataforma supranacional. E o Mercosul não, né? Tem muitos órgãos dentro do Mercosul que é somente consultivo. Está ali o representante do Conselho, muitas vezes, dentro do bloco econômico, mas ele não tem tomada de decisões. E foi igual o professor falou, falta o quê? Um acordo, uma política de harmonia entre os países membros que compõem. Perfeito. Mas é positivo? É muito positivo, sim, certeza. Dentro das relações comerciais. E é algo realmente histórico, né? Como disse o presidente no Twitter. Bom, agora esse acordo do Mercosul com a Europa cria um mercado de quase 800 milhões de consumidores e, como já dizemos, cerca de 80 bilhões de dólares. São cifras que reforçam o debate agora da reforma tributária. Confira na reportagem. Uma das missões da empresa do Pedro é vender bebidas e alimentos brasileiros pelo mundo. Mas competir não é fácil, quando 1/3 do preço dos produtos se deve a impostos em cascata cobrados aqui. Toda a compra da cadeia de produção foi tributada. Trazer um produto de fora também pesa, muito além do que está nos contêineres. Quando você importa um produto, ele chega a custar 2,5 vezes ou até quase 3 vezes o valor de fácil, ou seja, o valor que você pagou por ele lá fora. Então isso realmente é penoso para quem importa. Penoso e trabalhoso. No ano passado, a indústria gastou 37 bilhões de reais só para apurar os tributos. Com tantos problemas para resolver, reformar o sistema tributário no Brasil se tornou ainda mais desafiador depois do acordo assinado entre Mercosul e União Europeia, que vai mexer nos negócios de exportação e importação. Com o acordo, 92% dos produtos do Mercosul terão tarifa zero em 28 países europeus. Em contrapartida, o Brasil e seus parceiros de bloco vão eliminar tarifas em 91% dos bens da União Europeia. Por enquanto, as propostas de reforma tributária debatidas no Brasil focam na simplificação do sistema. A ideia é trocar os principais impostos, como ICMS e IPI, por um único tributo,
Ainda não está claro se haverá redução da carga tributária, nem como ficariam as regras para o comércio exterior. A reforma tributária é fundamental para que essa integração com a União Europeia viabilize o produto nacional, porque aí nós passaremos a ter uma vantagem competitiva que os nossos concorrentes não terão. Gostaria de ouvir agora o professor Felipe para falar sobre essa questão, então, da reforma tributária. Imagino que ela é extremamente aguardada pelos empresários, investidores também internacionais. E como que isso afeta diretamente no Mercosul? Não, é claro que a reforma tributária é fundamental para transformar o produto brasileiro num produto mais barato e, consequentemente, mais competitivo. Mas acredito que não é só a reforma tributária, até porque os impostos no conjunto dos países europeus também é elevado para os empresários. Me parece que o problema do Mercosul mais grave são outros também, como, por exemplo, a infraestrutura é o que encarece o nosso produto. Nós temos ainda produtos com baixa intensidade tecnológica, baixa escala. Então é difícil você competir com a indústria europeia. Então vamos lá, se a gente pegar a indústria de carros alemã versus a indústria de carro brasileira, não tem como competir, porque lá eles estão mais à frente, produzem produtos de melhor qualidade e produtos com mais intensivos em tecnologia, além de terem melhor infraestrutura e um conjunto de atividades ao redor de apoio da atividade produtiva que favorece muito mais ao produto deles serem mais competitivos. Mas é claro que isso vai variar de setor para setor. Tem setores brasileiros que são muito mais competitivos que o setor europeu, como, por exemplo, o nosso setor de soja. Ele é um setor que vai ganhar mercado. Por quê? Porque a nossa soja ela é muito competitiva em relação a outros cereais europeus. E aí você vai ter nesse conjunto produtos que ganham e produtos que perdem. Na área de commodities, o Brasil vai continuar tendo vantagem. Isso. Né? O Brasil... Na área de inovação e tecnologia, aí entra esse grande gargalo. Provavelmente o Brasil, pelo acordo, junto com os outros países do Mercosul, nós vamos voltar a ser grandes vendedores de commodities e produtos agrícolas. Vamos voltar a ser a fazenda da Europa fornecendo esses produtos, até porque eles têm uma série de problemas na agricultura. Por exemplo, se a gente for imaginar que o problema climático em boa parte dos países dificulta a prática da agricultura, não é o nosso caso, do Brasil, que estamos numa região mais tropical, né? E existem ainda barreiras comerciais entre os países do bloco do Mercosul, Fabiana? Quais seriam as principais barreiras, então, entre esses poucos aqui do Mercosul? Sim. E como até o professor Felipe mencionou, né, nós voltamos àquela questão da negociação, de negociar. Foi até citado essa semana toda falando da ministra Tereza Cristina, que ela ajudou muito, porque o Brasil ele tem um potencial forte aonde? Em agronegócios. Então, eu creio que o Bolsonaro, a jogada dele realmente como negociador e como presidente pro tempore nesse período de 6 meses, o Brasil hoje exporta 1.001 produtos para a União Europeia. Então, se nós tivermos uma regularização dessas taxas, das tarifas, né, ou seja, vai ter uma circulação maior desses bens. Agora, por exemplo, entre os países membros, Brasil e Argentina, né, como você me fez a pergunta, como é que funciona? Nós voltamos à questão das políticas, que até o professor Felipe mencionou, né, de cada estado. Aí até a população fala, mas meu Deus, parece que na Europa é mais fácil negociar, né, do que dentro do bloco econômico do Mercosul. São países vizinhos, estão tão próximos. Exatamente. Né? E qual que é a dificuldade que nós temos? Realmente é a gestão. É a gestão, funcionamento, porque são representantes, né? Nós aí utilizamos, são representantes legislativos que compõem, né, o bloco econômico do Mercosul. E, por exemplo, Brasil e Argentina, eu hoje poderia estar comercializando muito mais produtos e ainda tem dificuldade. Às vezes os países associados, Chile, Equador, Bolívia, né, às vezes tem mais negociação em contratos bilaterais do que os próprios países membros do Mercosul. Mas eu creio que nós temos que seguir em frente, né? Não podemos perder a esperança. E é o momento agora do Brasil, com esse acordo consignado realmente, de alavancar, né, um incremento dentro da economia política do nosso país. Então as perspectivas são positivas na avaliação, assim, geral. Sim, é um grande marco, meu Deus, depois de 20 anos. A longo prazo, me parece que é uma tendência global os acordos comerciais, né? Ou seja, não dá para a gente achar que um país hoje consegue viver isolado do mundo.
esses acordos precisam ser forjados, até porque outros países vão entrar na competição. Então, se a gente pensar que os japoneses também estão tentando finalizar um acordo com a União Europeia, então você abre um mercado competitivo de vantagens para vários países. E aí é preciso, porque nós precisamos estar dentro do jogo da economia mundial, senão vamos realmente ficar atrasados, como já estamos em vários outros acordos comerciais, mas sempre lembrando, o Brasil precisa tomar conta também dos seus problemas, porque um acordo desse pode, por exemplo, no caso com a União Europeia, devastar a indústria brasileira, ou seja, o desemprego, que a princípio já está alto, pode se elevar. Por quê? Porque vai ser muito mais barato e muito mais competitivo trazer um produto industrializado da Europa do que para produzir ele aqui com baixa tecnologia, com impostos mais altos, com uma infraestrutura precária e assim por diante. É importante a gente ficar atento a todas essas questões. Isso, né? é fundamental. Vantagens e desvantagens desses acordos. Justamente. Agora veja como fica o tempo em Uberlândia e região nesta terça-feira. Dia ensolarado em Uberlândia nesta terça-feira. As temperaturas ficam em torno de 14 e 25 graus. Predomínio de sol também em Patos de Minas. Mínima de 14 e máxima de 25 graus. Ituiutaba com céu aberto. A mínima pode chegar a 12 graus e a máxima 30. Sol durante toda a terça em Monte Carmelo. Temperatura mínima de 14 e máxima de 24 graus. Já em Araxá, os termômetros devem marcar entre 14 e 26 graus. E você está de férias neste mês de julho? Aproveite algumas dicas do nosso quadro Eventos UFO. Olá pessoal, essa semana tem mais dicas de eventos para você curtir nas férias. Você já pensou em aprender a falar Guarani? Esse é o tema do curso promovido pelo Museu do Índio da UFO em parceria com a Diretoria de Cultura da Universidade. As aulas vão acontecer do dia 7 a 9 de agosto. Dia 9... Bom, a gente voltou, uma pena, deu um problema técnico aqui na exibição do Eventos UFO. E o nosso jornal, infelizmente, está chegando ao fim, mas amanhã a gente mostra para vocês, então, as dicas dos nossos eventos que acontecem essa semana, tá? Quero agradecer muito a presença hoje do professor Felipe Prado. Obrigada, viu? Obrigado. Se você quiser fazer alguma consideração final agora nesse encerramento do jornal, porque a gente entende a importância também desse momento que estamos vivendo. Eu que agradeço o convite e vamos aguardar aí nos próximos anos os desdobramentos desse acordo comercial com a União Europeia para ver se o Brasil ganha alguma coisa com isso. E a população realmente tem que ficar de olho, né? Com certeza. Porque isso impacta no nosso dia a dia. O Mercosul parece que é algo tão distante do nosso dia a dia, mas impacta sim. As nossas relações, né? Sim. De bens e consumo, as relações comerciais. Só tenho que agradecer, viu? Muito obrigada. Também agradeço a Fabiana Ferreira, que é especialista em Direito Internacional, que esteve com a gente aqui hoje. É um prazer. Espero que os dois possam voltar e a gente volta a falar sobre o Mercosul sempre com as últimas informações. O Jornal da UFO desta segunda-feira fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Tenha uma excelente noite. Eu te espero amanhã. Tchau.